E aí, tava ali na academia, e aí, endorfina bombando, né? O sangue circulando, as ideias a mil na cabeça. E aí eu tive um insight que não é novidade, não é muita novidade, assim, esse insight que eu tive, mas sabe aquelas coisas óbvias que a gente não se toca, e aí do nada fala, caramba, é isso. E aí eu pensei, vou logo sentar ali para gravar um vídeo, porque também esse é o novo jeito que eu quero gravar os meus vídeos aqui no YouTube. Se você olhar os vídeos passados, você vai ver que eu tô sentadinha, arrumadinha, com roteiro, tudo certinho. E não que eu não ache legal essa forma, mas para minha rotina não estava funcionando. Então acabava que às vezes eu tinha um assunto ali que eu queria conversar. Ah, mas eu preciso ainda escrever o roteiro, mas eu preciso ainda de tempo para gravar e depois tempo para editar. Então, o que eu penso para essa nova fase é assim: deu uma ideia, sento aqui, gravo. Vou tentar fazer também sem edições, então só falando aqui, não tem absolutamente nenhum roteiro, só tenho aqui o meu celular que está gravando, inclusive de costas para mim. Nem sei se meu cabelo tá arrumado ou não, tá bom ou não, mas enfim. Eu só queria andar, dar um passo, fazer movimento. E aqui estou. Então, o assunto, né, que vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, que deu esse estalo assim para mim agora na academia, é que o ferro afia o ferro. Tem, isso é bíblico, né? Tem um versículo em Provérbios que diz que o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, você nunca vai aprender a nadar sentado aqui numa cadeira. Você nunca vai aprender a jogar bola dentro de uma piscina. O que eu quero dizer com isso? Que para você crescer em situações específicas, você precisa estar na situação específica. Só que muitas vezes, na verdade, grande maioria das vezes, se não todas as vezes, isso é extremamente desagradável. E aí o que a gente faz? Ao invés de tipo, vou continuar com esse meu exemplo de nadar, né, da piscina. Então, ao invés de tipo, tô aqui na piscina, deixa eu aprender logo a nadar, já que eu tô aqui na piscina e era uma coisa que eu queria, né? Às vezes é uma coisa que a gente quer aprender a nadar. A gente só não quer passar pelo processo de aprender a nadar. Então, já que eu já tô aqui na piscina, já queria aprender a nadar, vou logo aprender a nadar. E aí eu vou dar agora outro exemplo para você entender a relação de como realmente a gente não quer se submeter ao processo, porque às vezes a gente nem se dá conta que aquilo é um processo. Deixa eu beber água, peraí. Se meu pai estiver assistindo, ele vai estar assistindo, ele vai ficar achando ruim porque eu não cortei essas partes. Mas eu não vou cortar, porque se eu pensar que eu ainda preciso parar com o tempo, assistir o vídeo inteiro para editar, eu não vou subir esse vídeo hoje, eu quero subir esse vídeo hoje. Enfim, vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples também. Paciência, que é um exemplo meu, tá? Isso aqui tô falando da minha vida, posso estar dando outros exemplos, mas pode ter certeza que tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivo. Então, falando aqui da minha vida, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Colérica, oi, sou eu. Colérica não é a pessoa mais paciente do mundo. Mas é uma coisa que eu quero muito ser. Então, eu quero muito ser mais paciente com tudo na vida. Isso é bom para todo mundo, né? Para mim também, porque a pessoa que é sem paciência, ela sofre também. Porque você tá ali impaciente, enfim, quer que as coisas aconteçam logo, quer que a pessoa fale logo, quer resolver logo. É ruim pra gente. Então eu realmente quero ser uma pessoa mais paciente. E aí, como é esse processo? Se o ferro afia o ferro, se eu preciso estar na piscina para aprender a nadar, como é que eu vou aprender a ter mais paciência? Com situações na minha vida que vão exigir de mim paciência. Então você fica realmente sendo testado ali. Deus vai colocando pessoas e situações na sua vida que você é obrigado a aprender, obrigado não, né? Mas que você tem a chance de desenvolver a paciência. Então, o quanto antes a gente se toca disso, que foi o que aconteceu comigo, eu falei, é isso. Essas situações estão acontecendo comigo justamente para eu conseguir desenvolver a paciência. Porque como é que eu vou desenvolver a minha paciência muito bem sentada aqui, sozinha, sem ninguém tirando a minha paciência, sem nem... Ninguém tirando a minha paciência não, é porque não é culpa das pessoas, tá? Eu que preciso aprender a lidar bem com isso.
Mas como é que eu vou desenvolver se eu tô aqui sozinha, se não tem nenhuma situação que eu preciso de paciência? Não vou. Então, isso às vezes acontece comigo. Às vezes eu tô numa zona de conforto ali que eu acho que tá ok. De repente Deus me coloca numa situação que eu falo, caramba, meu Deus, eu pensei que isso aqui já tinha, eu pensei que já tinha passado dessa fase. Mas não, eu tô aqui ainda, então Deus, eu quero aprender logo, é o que é paciência. Tá bom, manda mesmo pessoas e manda mesmo situações para que eu possa desenvolver a paciência, porque é uma coisa que eu quero muito. E meu marido, ele percebe esses meus processos, a gente conversa sobre esses processos, e ele é casado comigo. Ele mora comigo, ele tá comigo. E o que que acontece? Ele passa por esses processos junto comigo. E diversas vezes ele fala assim, amor, pelo amor de Deus, aprende logo o que você precisa aprender. Passa logo por esse processo, porque, tipo, não aguento mais, sabe, viver isso aqui. E é muito real. Então, o meu estalo que eu tive, né, o insight que eu tive foi justamente isso. Pra gente olhar para as situações. Gente, assim, Deus é muito perfeito. Você acha que ele vai colocar a gente numa situação por descuido? Tipo assim, eita, olha, botei essa menina aqui nessa situação, nem era. Não, definitivamente ele não vai. Eu sei porque ele é meu amigo, eu sou amiga dele, a gente conversa sempre. Então eu sei disso, que ele não faria isso comigo, não faria isso com você. Então a gente vai entrar em situações para o nosso crescimento bíblico, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, absolutamente tudo que a gente vive, até as coisas mais difíceis, até as tragédias que a gente vive, vai servir para alguma coisa. Às vezes não é para nós, mas é para edificar a vida de outras pessoas. Então, a gente gera, às vezes, testemunho, passa por coisas para que outras pessoas, outros filhos de Deus, outras dezenas, centenas, milhares de pessoas cresçam naquilo, né, através da minha vida. E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu já tenho esse hábito, mas às vezes eu esqueço de realmente olhar para mínimas situações do dia a dia, tipo, tô sendo obrigada a lidar com isso, tô passando por essa situação. Com certeza Deus quer que eu cresça em alguma área, Deus quer que eu evolua em alguma área. E quanto mais eu evoluo, mais eu consigo fazer mais coisas para Ele, porque no final é para isso que a gente tá aqui, né? Para crescer, ajudar uns aos outros e no final todo mundo, se Deus quiser, ir pro céu. E é isso, acho que eu falei pouco, né? Eu não consigo falar pouco, eu gosto de falar, dar exemplo, falar. Mas acho até que eu falei pouco e esse vídeo não vai ter cortes. E tô muito feliz em estar aqui de volta. Eu acho que eu funciono bem assim. Se eu não for assim, tipo, vai puf, não vai realmente ficar muito enrolando assim. Eu gosto muito de aprender no meio do processo, sabe? Então, YouTube, né? Tá, você dá uma pesquisada, como é que grava, tal, mas você só aprende no meio do processo. Ó, isso faz até conexão, né? Que o ferro afia o ferro. Não adianta você ficar lendo, estudando e querendo ser uma pessoa mais paciente só assim. É no meio do processo, quando você dá o primeiro passo. Pronto, tô aqui. Se expõe, né? Quando você se expõe às coisas. Você quer nadar? Se expõe, vai pra uma piscina. Tô viajando muito? Me responde aí, não deixa eu falando sozinha, não. Às vezes eu dou uma viajada. Então, é no meio do processo que as coisas acontecem. Não espera muito, não. Não ensaia muito, não. Então, se você quer fazer alguma coisa, mete o pé e faz. Dá uma pesquisada mínima antes, ora. E aí, se sentir que é para ser, vai. E no meio do processo, as coisas vão se ajustando. É isso que eu queria passar aqui hoje, que foi essa ideia que eu tive ali na academia, enquanto a endorfina estava bombando, está ainda, né? Que ela fica aqui ainda tão bom. E me digam o que é que vocês acharam desse novo formato que eu trouxe aqui e que vai ser esse, porque ou vai ser esse ou não vai ser, então vai ser esse. E a gente vai melhorando cada dia mais. Acho que é isso. Até o próximo.